olha só, gente, a pele sob estresse não é algo bom. Os hormônios do estresse, gente, como o cortisol, pode desencadear erupções cutâneas ou também acelerar o envelhecimento e acaba agravando doenças de pele. Esse será o nosso assunto aqui dessa entrevista, né? Como nós vamos conferir? Veja aí. E no nosso quadro Unimed Costa Oeste, a gente vai conversar com a doutora Fabiola, que vai contar pra gente sobre o estresse e a pele e a interferência disso como um todo. Tudo bem, doutora? Boa tarde. Oi, Núbia, boa tarde. É um prazer estar aqui com você hoje e com vocês, telespectadores, também. Nós que agradecemos o convite. Já fui te visitar lá no seu consultório, hoje você veio aqui me visitar, né, doutora? É sempre um prazer. A gente troca, assim, esse compartilhamento, né, Núbia? Com certeza. Então, doutora, eu quero que você fale pra gente como que o estresse pode impactar na saúde da nossa pele. Sim, eu acho que é importante, antes de responder essa pergunta, Núbia, a gente contextualizar um pouco o estresse. Hoje nós estamos num momento pós-pandemia, então é um assunto muito pertinente, muito interessante para as pessoas, né? E o estresse, ele impacta, e veja que nós estamos falando do estresse mental, né? Aquele sentimento de ansiedade, de pânico, de algo que está para acontecer, e a gente está sempre naquele estado alerta iminente. E porque existe um outro tipo de estresse que a gente considera o estresse físico ou mecânico, né? Que seria um outro assunto. Então o estresse, ele realmente impacta não só na saúde da pele, como na nossa saúde como um todo. E nós temos visto no consultório, agora nesse período pós-pandemia e durante a pandemia inclusive, que essas doenças relacionadas ao estresse, as doenças de pele, eu sou dermatologista, né? Então as doenças de pele relacionadas ao estresse, elas realmente foram mais prevalentes, aconteceram com mais frequência. As queixas das pessoas em relação a isso foi realmente muito mais comum. E aí nós temos realmente algumas doenças que nós chamamos de psicodermatoses, que são essas doenças de pele que são causadas ou exacerbadas, aumentadas pelo estresse. Isso é bacana, doutora, pra gente falar, porque às vezes a gente pensa assim só na saúde emocional, mas o nosso corpo reage e responde isso, e até nossa pele, a gente pensa, nossa, mas eu tô tendo isso, por que aquilo? E vai investigar com o dermatologista e vai ver que às vezes a causa grande é o estresse, né, doutora? Exatamente. Então, na realidade, o estresse ele vai liberar algumas substâncias dentro do nosso organismo que nós chamamos de substâncias neuroendócrinas. Dentre elas, muito conhecido, muito lembrado é a adrenalina, é o cortisol, que são os glicocorticoides, e isto ele impacta, essas substâncias elas impactam realmente na nossa saúde. O estresse, vejam, o estresse ele não é algo absolutamente patológico, ele não só causa coisas ruins, não só causa doenças, não causa somente doenças. O estresse ele é necessário para a nossa sobrevivência. Porém, quando nós temos um estresse contínuo, né, aquele estresse prolongado, ele pode efetivamente causar esses distúrbios que impactam na nossa pele, a gente diz, ou no nosso corpo como um todo, né, que a gente diz que a gente somatiza. Nós transformamos aquele sentimento em algo físico, em alguma doença, em algum estado de não saúde. E doutora, sobre essas doenças de pele, quais são as mais comuns assim que o estresse pode ser um fator? Nós temos várias doenças de pele que chamamos de psicodermatoses. Então, por exemplo, uma das mais conhecidas é a acne, que são as espinhas, né? Outras doenças muito conhecidas são os eczemas ou dermatites. Dentre elas, a gente destaca a dermatite atópica, que ela tem um componente emocional muito grande dentro da patologia, da fisiopatologia dessa doença. A psoríase é uma delas, o vitiligo, sem esquecer também da queda de cabelo, que foi exatamente um grande motivo de queixas, né, no consultório nesse período pós-pandemia. Além de todo esse impacto que a própria doença, essa virose nos dava no organismo, a gente tinha também assim exacerbado, acentuado aquele impacto emocional daquele período de isolamento que nós vivemos, né? Aquele período de confinamento. E isso, então, nós tivemos muito realmente essa questão da queda de cabelo. E, doutora, sobre os sinais, assim, que a pessoa pode começar a perceber, eu tô tendo isso, para investigar em um dermatologista e descobrir a causa e começar o tratamento, quais são? Essa é uma pergunta que talvez ninguém tenha exatamente a resposta, né, Núbia? A abordagem de uma doença
emocional que impacta na pele, ela tem que ser uma abordagem multidisciplinar. A gente, às vezes, precisa do envolvimento de outros profissionais, que não só médicos ou não só dermatologistas, mas para que a gente possa, então, realmente, assim, ter um tratamento um pouco mais, um reconhecimento de que essa doença, ela tem essa parcela emocional impactando nela, né? E também que esse paciente ele consiga encontrar um caminho para tratar. Porque a gente não tem necessariamente um exame que diga qual é a medida do estresse. Se esse estresse, para você, ele pode ser uma medida diferente para mim. Né? Por exemplo, hoje, nessa entrevista, né? nessa conversa, se fosse a minha primeira conversa contigo, talvez eu estivesse num momento de estresse muito maior do que a gente está hoje, né? Conforme a gente vê que as situações elas vão modificando conforme as nossas experiências vividas. Talvez daqui a algum tempo, quando eu venha para uma próxima entrevista, eu esteja ainda me sentindo mais à vontade, menos estressada do que né, se fosse a minha primeira vez. Então isso é uma coisa difícil de medir, qual que é a quantidade do estresse e qual é a parcela que ela tem dentro da manifestação dessa doença. É uma pergunta que ainda necessita de uma resposta mais objetiva mesmo, Núbia. E precisa de muita investigação também, né, doutora? Perfeito. A gente talvez precise usar mais da sensibilidade do que algo assim mais palpável, como um exame, de imagem, algo assim, né? Porque a gente não consegue mensurar. Né? O sentimento ele é algo muito, muito particular, ele vem da tua experiência do relacionamento que você tem com esse meio ambiente, né? Que você acaba assim, mostrando isso através da pele, por exemplo. Né? Tem gente que usa, por exemplo, o estômago como um órgão de choque e tem gente que usa a pele como um órgão de choque. Né? A gente mostra o nosso estresse perdendo cabelo, com alguma coceira no corpo. A coceira, né, o prurido, ele é um dos grandes sintomas do estresse também. Uma outra coisa que é interessante é que o estresse ele causa dentro do nosso organismo uma inflamação, e uma inflamação constante, que talvez pequena, mas constante, e que isso vai levar a muitas outras doenças e que podem inclusive impactar na nossa expectativa de vida. Então, realmente, é algo que a gente precisa dar muita importância. E, doutora, eu te perguntar sobre o tratamento, mas eu acredito que vai ser nessa mesma linha que você explicou pra gente. Precisa toda essa investigação rigorosa, essa questão multidisciplinar, para daí descobrir a linha de tratamento, Sim, né? Núbia, sem dúvida. Na verdade, não tem uma receita de bolo, né? A gente precisa... dentro do consultório, às vezes o médico ele é como um investigador, como um detetive. A gente tem que reunir essas pistas para chegar naquele diagnóstico e talvez ali você usar um pouco daquela sensibilidade, a gente chama de feeling, né? Aquela intuição que você tem de você pedir para aquele paciente, talvez para ele conversar com outro profissional, ou para ele usar de algo que lhe dê realmente prazer. Né? Uma coisa também curiosa é que a gente vinha conversando que o estresse, ele não é só coisa ruim, né? Às vezes o estresse, ele vem de momentos felizes, de momentos muito felizes. Sabe? Então, a gente não deve encarar o estresse só como um motivo de doença, só como um motivo que a gente tem que abolir. Ninguém consegue viver sem estresse. Né? O estresse ele é algo fisiológico, a gente não consegue, ele é algo muito primitivo. Ele vem daquela época do homem das cavernas, onde ele tinha que fugir, porque senão ele ia morrer. Não é? Ele tinha que se defender. Então, nesse momento foi que surgiu o estresse. E hoje, o que acontece é que nós vivemos numa era onde o estresse ele não tem só aquele momento da fuga e da defesa da sua vida. A gente acaba, né, tendo um estresse que não para, não termina. E isso acaba impactando na nossa saúde. Isso também, doutora, para a gente comentar, que com certeza deve ser uma das grandes questões que você deve passar para os seus pacientes, a questão de que vai passar uma linha de tratamento, mas para as pessoas cuidarem do hábito de vida também. Porque às vezes, indica tomar isso, fazer isso ou aquilo, mas não cuida da atividade física, de ingerir água, essas coisas assim, né, doutora? Eu posso falar porque a doutora também já pegou no meu pé com isso, gente. Né, então, isso é realmente uma coisa que a gente precisa dar muita importância, levar muito em consideração, que é realmente o nosso estilo de vida. Né? A gente sabe que hoje
uma área que cresce muito na ciência é a área da epigenética. Então, a epigenética é algo que a gente vem estudando e que são pequenas modificações que acontecem no nosso epigenoma, que não muda o nosso DNA, mas acontecem algumas alterações que elas acabam impactando e refletindo no resto da nossa vida. E hoje a gente sabe que aquela frase que diz assim que nós somos o que a nossa mãe comeu, na verdade, a alimentação da nossa mãe impacta na nossa vida, né? Impacta na vida dos seus filhos. Na realidade, hoje se sabe que isso não é totalmente verdade. Isso vai muito além. Nós somos o que as nossas avós comeram. Então, você veja que isso é transgeracional. A alimentação hoje é o grande, talvez é o grande motivo não só da doença, mas também da terapêutica, do tratamento, da correção desse estado de doença. Não é? Então, a gente precisa cada vez mais aprender a comer melhor, saber o que comer e aprender a comer de uma forma, encarar o nosso alimento como um tratamento, como a correção de um estado de não saúde. Uhum. E doutora, sobre a questão do açúcar, já que a gente entrou nessa questão da alimentação, ele impacta também na nossa saúde da pele, ainda mais no período de estresse. Algumas pessoas a fuga é o doce, é o açúcar. Isso também tem uma relação? Núbia, essa pergunta ela é muito interessante, porque o açúcar, assim como outros alimentos, como o sal, a gordura, eles são produtos, alimentos que acabam conduzindo nós a um estado de estresse oxidativo. Isso é algo que acontece a nível das nossas células. O estresse oxidativo, ele é algo que leva a um aceleramento da morte celular. É como se nós envelhecêssemos mais rápido porque nós estamos passando por um estresse oxidativo. E esse estresse oxidativo, ele não está ligado ao estresse mental. Ele pode ser impactado por isso, mas ele é um processo fisiológico, tá? Então, nós podemos dizer que muitas vezes, conforme o tipo de alimento, e aí esses alimentos processados, alimentos ricos em, em açúcar, carboidrato, esses ultraprocessados, são essas farinhas e tudo mais, os alimentos de hoje, não é? Que não são naturais, eles nos levam ao envelhecimento precoce, efetivamente. A nossa idade cronológica, muitas vezes, ela não combina com a nossa idade cardiovascular, a idade dos nossos vasos, a idade da nossa pele. E isso é algo que está realmente diretamente relacionado com o tipo de alimentação. E aí é que entra o açúcar, como um vilão. Uhum. E doutora, tocando nesse assunto que você falou pra gente do envelhecimento, o estresse como um todo, ele também pode ser um causador para essa causa do envelhecimento da pele também? Sem dúvida, ele é um dos fatores que impacta neste envelhecimento da célula. Muitas pessoas conhecem essa palavra dos antioxidantes, não é? Então, são alimentos, são produtos que muitas vezes a gente usa nos cremes para que a gente faça um anti-envelhecimento, a gente faça o tratamento do rejuvenescimento, né? Então, realmente, o estresse, ele pode impactar nesse estresse oxidativo e ele pode acelerar o envelhecimento da pele. Como tratar isso? Realmente a gente poderia usar esses antioxidantes como uma das terapêuticas para evitar esse tipo de situação. Além de, claro, quando a gente fala quando a gente pensa nesse estresse mental, a gente teria que ter mesmo uma abordagem para essa situação, essa questão, envolvendo talvez psicoterapeutas, né? O próprio exercício físico que vai nos trazer um bem-estar, alguns profissionais da saúde como os psiquiatras, os psicólogos, a terapia comportamental e assim por diante. Uhum. Doutora, então para a gente finalizar, quais as dicas você pode passar para a gente cuidar como um todo? Porque cada vez mais nessa sociedade acelerada que a gente vive no 220, como você comentou, o estresse faz parte, mas como cuidar para deixar a nossa pele linda, saudável e menos com os efeitos do estresse que a gente menos quer? Essa é outra pergunta que ninguém tem exatamente a resposta. É uma resposta que precisa ser individualizada. O que eu converso com os meus pacientes, o que eu falo para os meus pacientes, oriento no consultório, é que eles encontrem
atividades, momentos onde eles tenham prazer, onde eles possam ter um hábito de vida mais saudável, uma alimentação correta. Isso tudo parece uma conversa já meio requentada, mas cada vez mais a gente vê que os estudos científicos eles vêm trazendo um reforço nesse ensinamento que a gente fala para os pacientes, né? Então seria isso, para que a gente tenha uma pele bonita, saudável. Evitar tudo que é o excesso de estresse também é ruim, o excesso de sol é ruim, o excesso de uma alimentação rica em açúcar, rica em gordura e sal não é bom. E tudo isso pode trazer, se a gente conseguir fazer esses pequenos ajustes, não precisa ser de uma hora para outra, tudo no mesmo dia, né? Mas se a gente puder fazer esses ajustes, exercer assim uma reflexão, fazer uma reflexão sobre o nosso estilo de vida e nós conseguirmos fazer assim essa prospecção para que a gente consiga ter daqui 10 anos um estilo de vida bem saudável, eu acredito que a gente vai estar muito mais avançado nesse sentido de ter a pele bonita, ter a pele saudável e estar de bem consigo mesma. Com certeza, porque isso impacta a nossa autoestima. Isso que você falou também, né, doutora? Às vezes um dia a pessoa acabou ingerindo uma coisa que não deveria, uma alimentação, mas opa, foi esse dia, agora os outros dias vou tentar cuidar, controlar isso como um todo, né? Acho que tudo nessa vida tem que ter equilíbrio, né, Núbia? A gente não pode também levar tudo a ferro e fogo. Eu acho que tudo tem que ser leve, né, para que a gente possa ser feliz mesmo. O grande objetivo nosso nessa vida é esse. Com certeza, doutora. Eu quero que você faça convite, às vezes umas pessoas ficaram com alguma dúvida, quer acompanhar também o seu trabalho no seu Instagram, faça convite. Então, pessoal, vocês são sempre bem-vindos, eu vou deixar com a Núbia o meu Instagram e qualquer dúvida, qualquer sugestão, vocês estão convidados a participar. Isso aí, doutora. Obrigada novamente por aceitar o convite, viu? Obrigado por esse momento gostoso, Núbia. Eu espero, então, que vocês coloquem em prática essas dicas que a doutora Fabiola passou pra gente para cuidar da nossa pele aí, para deixá-la linda e saudável. Agora eu volto aí pro estúdio. É isso aí, quero aproveitar e agradecer a doutora Fabiola, né? Muito obrigado por participar aí do nosso programa mais uma vez e passar essas orientações aí para termos cuidado sobre o estresse, né? E a saúde também da nossa pele e tentar prevenir aí esses danos cuidando da saúde.